O vídeo de hoje é para conversar com você sobre 13 suculentas pendentes e 7 dicas para ter vasos cheios de qualquer uma delas. Então durante o vídeo eu vou passar para você dicas de muitas coisas que deram certo por aqui e nós conseguimos aí vasos cheios delas, né? Vou começar então com o cacto rabo de macaco e já deixando para você a primeira dica do vídeo de hoje, que é as suculentas pendentes. Não é à toa que elas têm o nome de pendentes, né? É porque elas realmente ficam bem. Elas desenvolvem melhor ficando em locais mais altos ou até mesmo penduradas, né? Como é o caso do cacto rabo de macaco. Essa semana eu fiz um vídeo curtinho falando de uma curiosidade sobre o cacto rabo de macaco e muitas pessoas deixaram nos comentários falando aí que realmente não sabia dessa informação. Que é o seguinte, ó, como você pode ver aqui, muitas mudas desse aqui, ó, está crescendo reta porque ele está num local alto onde tem muito ainda espaço para a planta crescer para baixo. Já essa daqui, ó, ela tem muito espaço também no meio do vaso aqui, mas na lateral, a muda que está crescendo aqui, ó, ela está entortando, porque ela já percebeu que lá embaixo tem um vaso com planta e que vai impedir o crescimento dela. Então, para não atrapalhar no crescimento dela, ela começa a entortar para o lado que não tem nada, para não impedir dela crescer, ou seja, não limitar o crescimento dela. E provavelmente você que está assistindo agora já deve ter pensado assim, ó, eu tenho um mesmo que está entortando, que está ficando torto para o lado. E pode observar, ou tem pouco espaço para ele crescer e ele já está aproximando do chão, ou é porque tem vasos de planta ao lado. E aí, como a natureza é sábia, a planta identifica que vai ter um impedimento dela continuar crescendo ali embaixo, então ela começa a entortar para o lado que não tem nada para impedir ela de crescer. Então essa é a primeira dica do vídeo de hoje, junto com a primeira suculenta pendente, que é o cacto rabo de macaco. Já vamos seguir então para a segunda suculenta pendente, que é essa daqui, ó, que é o rabo de burro, ou sedum dedo de moça, sedum morganiano, né? Que aqui no nosso cultivo nós conseguimos ter vasos cheios dessa planta, porque a gente foi fazendo o seguinte, que vai ser então a segunda dica do vídeo de hoje, que é a poda. À medida que ela vai crescendo, a gente vai fazendo podas nela, né? Tirando mudinhas, porque no local que corta, ela começa a dar várias mudinhas. E como qualquer outra planta, essa planta aqui, ela também chega uma hora que começa a secar, a murchar as folhinhas. Independente do que a gente faça para cuidar bem dela, uma hora ou outra as folhinhas vão cair. Isso aí é a lei da natureza, né? As folhinhas precisam murchar para a planta ter outro desenvolvimento. Eu particularmente gosto dela de qualquer jeito, ela mais rustificada, faltando algumas folhinhas, ou ela bem cheia, como é uma outra que a gente tem aqui no cultivo no momento. Mas se você gosta delas também bem cheinhas, então é importante você fazer a poda de vez em quando e ir levando mudas dessa planta para outros vasos, para você conseguir fazer uma renovação da planta, vamos assim dizer. Ela dá mudas por folhinhas, né? Qualquer folhinha dessa daqui, ó, ela dá uma nova mudinha, mas a mudinha demora muito para crescer. Então, para acelerar o procedimento e a gente ter outros vasos bonitões, como é o caso dessa boneca aqui no filtro, a gente foi pegando algumas mudas e foi plantando aqui bem ao meio do vaso e ela foi se enchendo, como você pode ver aqui, ó. Então, formou um vaso bem cheio e bem bonito. Se esse é o seu desejo, é a sua vontade, você pode ir repicando a sua planta à medida que ela for envelhecendo e refazendo novos vasos. Aqui a gente tem sempre um vaso mais antigo, mais rustificado, mas também a gente tem sempre um vaso mais novinho, com ela renovada, vamos assim dizer, né? E além da boneca do filtro, a gente tem aqui também, ó, um regador velho, né? Que nós fizemos algumas mudas renovadas nele. E assim a gente vai fazendo. Sempre que a gente percebe que a muda está ficando meio pelada, a gente vem, poda ela, até de beliscão mesmo, né? Porque é facinho de cortar. Faz uma podinha de beliscão e leva ela para outros vasos. E assim nós vamos renovando e colocando ela para todo lado, porque se der problema também num vaso, a gente tem ela para salvar a espécie em outros vasos. Chega um ponto que a gente vem e junta tudo num vaso só, faz um vaso bem cheio. A mesma coisa a gente faz com essa aqui também, ó, que a gente conhece ela como sedum burrito, né? Que a gente também vai espalhando ela aqui para todo lado. E a gente começou com um potinho 9, me parece, na época, com 4 mudinhas. E à medida que elas foram crescendo, nós fomos fazendo algumas podas e espalhando para todo lado. Quem viu o vídeo das pendentes há uns 2, 3 meses atrás, lembra que eu fiz uma poda aqui
coloquei nesse vasinho e falei que ia fazer uma atualização, que provavelmente ele ia se encher rápido e desenvolver. Como você pode ver, ó, tá bem desenvolvido. Durante os 3 meses ela teve aí umas 2 florações, que eu até gravei e vou deixar na sequência para você ver, que vale muito a pena dar para ela esses cuidados, que eu vou passar para você no vídeo de hoje, para ela dar uma floração tão bonita quanto essa daqui, ó. É uma floração simples, mas que faz bem diferença no cultivo e a gente gosta bastante. E aproveitando essa floração, então, eu vou passar para você uma dica que eu já falei em outros vídeos, mas tem sempre gente nova chegando por aqui, amigos e amigas novas chegando, que talvez ainda não tenham ouvido a informação, que é a questão da terceira dica, que é manter sempre as suculentas pendentes num local que toma só o sol da manhã. Tem muitas pessoas que me falam que cultiva elas tomando o sol do dia todo, mas aqui no nosso cultivo nós começamos a perceber um desenvolvimento bem melhor delas com o sol da manhã. Porque normalmente as folhinhas delas são pequenas e mais finas, né? Normalmente as pendentes têm as folhas mais finas e pequenininhas. Então eu acredito que não tem necessidade de sol escaldante aí do dia inteiro para essa planta desenvolver. Já vou seguindo para a quarta suculenta pendente aí, que é o colar de pérolas, mas com a mesma informação, né? Que é sobre a questão do sol da manhã. Essas plantinhas assim, as pendentes, igual o colar de pérolas, não suporta muitas horas de sol. Se colocar num local que bate muito sol, elas tendem a murchar as folhinhas e a gente precisa sempre lembrar que as primeiras folhinhas é o que mantém a planta viva e normalmente as primeiras folhinhas são bem miudinhas, bem pequenininhas. Então com certeza elas não vão suportar muitas horas de sol, somente o sol da manhã já é o suficiente. Seguindo então para a quinta suculenta pendente, que é essa daqui, ó, que é o colar de rubi. Aqui, como você pode ver, eu coloquei um raminho bem pequenininho aqui nessa lata, junto com essas suculentas aqui, e ela já está desenvolvendo muito. Aqui no nosso cultivo, o colar de rubi, ele praticamente virou capim. Quando eu falo assim, é para deixar para você a certeza de que se nós conseguimos, você também consegue, porque no início do cultivo a gente tinha mania de quando conseguir uma planta que a gente queria muito, a gente só cultivava ela num vaso, e por dó de deixar o vaso mais vazio, menos cheio, a gente acabava deixando e por um motivo ou outro a gente perdia a planta toda pelo fato de ela estar toda num vaso só. Então a partir daí eu comecei a fazer isso aqui, ó, que são as podinhas de beliscão, vem acima da raizinha que fica pendurada aqui na planta e pega ali, ó, uma mudinha como essa daqui e leva para um outro vaso, para um outro cantinho. E assim a gente foi espalhando ela aqui para todo lado. Quando eu falei que ela está igual capim, é porque tem ela aqui para todo lado. Todo vaso que eu faço um replante, eu vou lá e pego um pedacinho igual esse que eu peguei agora para te mostrar. E venho e coloco e rapidamente, ó, começa a espalhar galhos e raminhos para todo lado. E assim a gente foi deixando ela aqui no cultivo para todo lado igual capim mesmo. E tem um outro detalhe também que fez muita diferença aqui no cultivo para a gente poder ter muito mais das suculentas pendentes, que vai ser a quarta dica do vídeo de hoje, que eu vou falar para você enquanto eu mostro para você aqui, ó, a sexta suculenta pendente do vídeo de hoje, que é o cacto rabo de rato, que está bem grande aqui, ó, do jeito que a gente sempre desejou. E o que foi feito aqui foi o seguinte: quando nós conseguimos essa planta, nós conseguimos uma mudinha através da Eliana, né, que é do canal Eliana Rocha Suculentas. Ela mandou algumas suculentas pra gente de presente e junto com elas veio esse cacto aqui, ó, que é o rabo de rato. E aí quando ela mandou pra gente veio um raminho e ele começou a dar muitas raízes aéreas. E aí, percebendo aquelas raízes, eu acabei dividindo ele em 3 partes e coloquei para terminar de enraizar, né, de fixar as raízes no substrato. E para você entender melhor, esses cactos normalmente eles dão umas raízes aéreas. Então você vindo e fazendo uma poda aqui, ó, seja com uma faquinha ou uma tesoura, acima dessa raiz, se você fixar ela no substrato, rapidamente ela começa a crescer. E o melhor ainda é que no local que você corta, começa a liberar várias mudas, como você pode ver. E assim vai enchendo muito mais rápido um vaso dessa planta. Foi assim que nós conseguimos aqui. E olha para você ver, ó, tem ramo aqui que deve estar com 1,5 m para mais de comprimento, de tão grande que está essa planta.
E lembra que eu falei que ia deixar para você a quarta dica? Então, a quarta dica é a questão da rega, de como regar as suculentas pendentes. A gente sabe que é só jogar água normal, como qualquer outra suculenta, mas as pendentes, elas gostam de um pouco mais de rega. Então, a cada 2 dias de sol pleno, eu venho e faço a rega delas. A mesma coisa é com essa daqui, ó. Como é o caso da 7ª suculenta pendente do vídeo de hoje, que é a flor de maio, né? Que também, para ficar lindona, bonitona, assim, ó, liberando folhinhas novas o tempo todo, brotando, é necessário deixar ela num local que ela tome só as primeiras horas de sol da manhã e também fazer a rega delas a cada 2 dias quentes. O dia está quente, está com sol, passou 2 dias, pode regar. Seguindo então para a 8ª suculenta pendente, que é essa daqui, que é a rosinha de sol variegata. E junto com ela eu vou passar para você então a 5ª dica do vídeo de hoje, que eu já falei também em outros vídeos, mas pode ser que tenha gente que ainda não tenha visto essa informação, ou ouvido essa informação, que é muito importante para você ter vasos cheios aí de qualquer suculentas pendentes, é você quando for plantar, fez ali a podinha, tirou a mudinha dela, leva e planta ela lá ao meio do vaso, porque assim ela vai crescendo, liberando algumas raízes pelo galho dela, pelo cipózinho dela. Essa raiz fixa no solo, absorve bastante nutriente ali do substrato, dos adubos que a gente normalmente coloca, e vai levando para a planta toda. E rapidamente ela começa a se espalhar toda aí pelo cultivo. Como é o caso da suculenta pendente de número 9, que é essa daqui, ó, que é o Jacobsene, Senecio Jacobsene. Quando nós ganhamos um pedacinho assim, ó, uma mudinha pequenininha, veio através da creusa, nós plantamos aqui, e rapidamente ela começou a liberar muitas raízes entre o cipózinho dela, foi fixando no substrato e foi espalhando para todo lado. Hoje, além dessa aqui, nós temos outras aqui no cultivo, mas é uma planta que cresce brotando e brota muito. Como você pode ver aqui, ó, além dela ficar toda pendente, ela vai liberando muitas mudas ao mesmo tempo. Você pode escolher cultivar ela num local que ela toma só as primeiras horinhas de sol, mas se caso ela tomar um pouquinho mais de sol também, ela fica um pouco mais avermelhada, mas vai bem no cultivo também. Aí é uma questão de gosto mesmo, né? Se você prefere ela mais verdinha ou numa outra coloração. Normalmente a gente gosta dela aqui mais verdinha e a gente percebe que ela desenvolve melhor com as primeiras horas de sol também. É importante que você assista o vídeo até o final, porque uma dica completa a outra, né? Até agora foram 5 dicas, mas as 7 dicas, elas são importantes para todas elas, né? Como é o caso da de número 10 do vídeo de hoje, que é essa daqui, ó, que é o colar de golfinhos. Que hoje a gente cultiva ela no local aqui, que ela toma o sol até umas 10 horas da manhã, e com isso ó, ela desenvolveu tudo o que precisa, né? Crescimento, brotação, as folhinhas ficam no formato realmente de golfinho. E por que eu estou falando isso? Porque no início do cultivo eu ouvia falar que ela era de sombra. E aí a gente deixava ela num local que não batia muitas horas de sol, batia só mesmo um sol ali de 6 a 7 horas da manhã, e era pouco para ela na época, né? E o que acontece? Ela enchia de cochonilha, de pulgão, as folhinhas ficavam tão sofridas que ela parecia mais umas arraias pequenininhas do que um golfinho. E aí quando a gente aprendeu que ela gostava do sol da manhã, mas precisava ser pelo menos umas 3 horas de sol pleno, né? Aí ela começou a desenvolver muito mais e cochonilhas e pulgões sumiram da planta, né? Então é bem importante essa informação para você. Seguindo para a suculenta pendente de número 11, que é essa daqui, ó, que é o Cotyledon pendens, que é uma suculenta muito bonita, muito desejada, tanto pelo formato dela, que realmente é bem bonita, quanto pela floração, né? A nossa aqui no momento não está com floração, mas quando floresce é muito bonita. Para garantir dela encher vasos mais rápido, a gente também faz nela aqui algumas podas de beliscão e retira algumas mudinhas e vai colocando em outros vasinhos, né? Deixa lá por um tempo até enraizar e depois a gente vai juntando tudo no mesmo vaso para formar vasos cheios. E como eu falei para você, as dicas elas vão se juntando durante o vídeo em todas as suculentas, né? Como é a questão do sol também da manhã, que é bom para essas suculentas pelo fato de que elas têm as folhas gordinhas, mas é depois que a folha fica mais velha. Quando ela é pequenininha, a folha é pequenininha, as folhas vão surgindo meio que micros folhinhas no meio da planta.
Então, se está difícil para nós, seres humanos, esse período de calor intenso, imagina para uma planta com uma folhinha tão pequenininha quanto essas aqui, ó, que vai liberando, né? Então, por aqui a gente vê uma lógica de que realmente não pode deixar ela em sol escaldante ou em sol pleno do dia todo. Pode ser um sol pleno, porém o sol pleno da manhã, aquelas primeiras horas de sol. As primeiras horas de sol já vai trazer saúde e alimentação para a planta, que é a fotossíntese, né? Durante as horas de sol que ela vai tomar, ela já vai ficar alimentada, e é bem importante que essas suculentas que a gente fala que gosta aí do sol da manhã, de 3 horinhas de sol, que elas fiquem num local que depois que o sol passa por elas, continua batendo claridade, né? Iluminação. Todas elas gostam. Mas também tem exceções de suculentas pendentes que gostam de mais horas de sol, né? De 5 a 6 horas de sol, como é o caso dessa daqui, ó, que é o Sedum Nus Balmerianum. Eu resolvi gravar para mostrar para você que existem exceções, né? Como é o caso também do Sedum Bronze, que depois que cresce ele tende a ficar pendente, vai jogando aí para a beirada do vaso, da floreira. Mas são suculentas que têm as folhinhas mais grossas, então elas suportam mais horas de sol e precisam de menos regas, né? Justamente por ter as folhinhas mais gordinhas. Essa brilhantina que está aqui não é desleixo não, viu? É porque a gente gosta dela e aí a gente acaba deixando ela em alguns vasos. E você costuma achar alguns matinhos bonitos também e acaba deixando no meio do vaso? Deixa aí pra gente nos comentários. Mas voltando aqui pro foco do vídeo, que é a questão das suculentas pendentes, normalmente a gente poderia ter muito mais suculentas dessas aqui, ó, ficando bem mais pendentes, mas como o nosso espaço ainda é um pouquinho reduzido, a gente acaba tirando elas da beirada do vaso, porque às vezes a gente precisa encostar uma bacia na outra, uma floreira na outra, então a gente meio que dá uma reduzida, mas se deixasse, elas já estavam pendentes há muito tempo. Como é o caso da suculenta de número 3 do vídeo de hoje, que é essa daqui, ó, que é a paraguaense, que também fica bem pendente aí de acordo com o cultivo, né? Se colocar num local que ela fica pendurada, todas essas aqui ficam pendentes e bem bonitonas. Eu já vi em vários vídeos e na casa de várias pessoas elas bem pendentes e bem bonitonas. Seguindo então para a sexta dica do vídeo de hoje, que é a questão dos adubos e fertilizantes líquidos. Normalmente aqui a gente opta por colocar nelas adubos líquidos, porque fica muito mais fácil de fazer a adubação, a fertilização, e fica mais prático para poder fazer, né? Então, dependendo do fertilizante ou do adubo, depois de fazer assim, a gente vem com uma ducha d'água, só para tirar o excesso mesmo, e manter a planta aí livre de algum perigo de queimar quando o sol bater nelas. Mas a adubação é sempre por cima e ao final do dia. Porque aqui nós percebemos que elas desenvolvem muito mais rápido com adubos líquidos, fertilizantes líquidos, do que colocando ele ali de forma farinhenta ou de forma sólida, né? E também a planta absorve mais rápido do que de forma sólida. E a sétima dica é o substrato, né? Aqui a gente usa o mesmo substrato para todas as suculentas, principalmente para as pendentes, que precisam ter um substrato bem drenante, bem aerado, para elas fixarem bastante as raízes e desenvolverem, ó, e crescerem desse jeito aqui. Porque quanto mais elas fixam a raiz num substrato bem aerado, mais elas vão trazer nutrientes até a ponta da planta. Porque é a ponta da planta que vai fazer ela continuar o desenvolvimento. Então é necessário que chegue nutrientes até a ponta para ela continuar crescendo e desenvolvendo no geral. Mas sobre o substrato também eu vou gravar um vídeo para amanhã, um novo vídeo para amanhã sobre substrato, né, atendendo a pedidos. Então se você também precisa de dicas de substrato, já deixa o convite aí para o próximo vídeo, tá bom? E se ficou alguma dúvida aí sobre o vídeo, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, te ajudar aí. Aproveita e deixa também nos comentários aí de onde você assiste para a gente poder saber, né, até onde chegam as nossas informações. Falando em comentário, quero deixar um abraço especial para a amiga inscrita aqui no canal, que é a Vera Lúcia. Ela colocou o comentário dela e falou que ela é de Curiúva, no Paraná, e ela colocou uma coisa aí que eu achei engraçado, que ela colocou que é a nossa fã número 1, né? E a gente nem sabia que a gente tinha fã. Então, um grande abraço para você, Vera, e muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo carinho de todos e todas que normalmente deixam
bastante comentários aí bem respeitosos com a gente, tá bom? Grande abraço. Caso você não seja inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa um joinha, compartilha esse vídeo, que é uma forma aí também do canal crescer, né, desenvolver cada dia mais e a gente ficar cada dia mais inspirado aí, trazer bastante conteúdo aqui para você, tá certo? Combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final do vídeo, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.